Fala turma, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo desse canal. Esse vídeo aqui eu vou te ensinar sobre contexto do mercado. Isso é muito importante você aprender, porque muitas vezes você entra numa estratégia superficial. O que seria uma estratégia superficial? É aquelas estratégias que você, às vezes o cara fala, rompeu, deu um candle vermelho, outro verde, eu entro comprado, ando 100 pontos. Deu não sei o que, fez um martelo, eu entro rompendo a máxima e ando um tanto igual, o mesmo tamanho do candle. Não, isso aí são estratégias superficiais, estratégias simples, né? Só que você tem que entender o contexto do mercado, porque muitas vezes você vai entrar numa dessas estratégias, né? Lógico, a maioria das vezes vai acontecer isso, sem saber o contexto, e o mercado, e não vai dar certo a estratégia, e você não sabe por que não deu certo a estratégia. Por isso que é importante você aprender o contexto do mercado. Para você olhar o contexto do mercado, você tem que fazer o seguinte, olha só, vou tirar tudo aqui do gráfico, ó. Vou tirar tudo, tá? Tudo aqui do gráfico. Inclusive, eu vou tirar essas cartas aqui também para você entender o contexto do mercado, tá? Olha só, aqui no comecinho do dia, né, muitas vezes as pessoas que não entendem o contexto do mercado, a gente pegar esses movimentos aqui, ó, só essa região, essa parte aqui para a gente entender. Muitas vezes fica perdido. Fala, cara, não estou entendendo nada, esse índice está muito ruim de operar. É porque você não entende o contexto, tá? O contexto nada mais é que você olhar aqui, por exemplo, no modo mais simples, mais simplificado, né? Geralmente, o que acontece aqui, ó? O índice, na abertura do mercado, ele tinha esse topinho aqui. Vocês estão vendo esse topo? Né? O índice tinha um topo aqui, ó. Tá? Então, aqui era um topo. Topo do mercado. Beleza. Aí o índice abriu, né, já com gap de baixa, foi ali em cima. Praticamente fechou o gap, tá? Fechou o gap aqui em cima. E depois ele deixou aqui um fundo. Então, na abertura ficou um fundo, tá? Então, aqui tem um topo, né, e aqui ficou um fundo. Já no começo do mercado. Então, o que é isso? Eu já tenho aqui praticamente o começo da história. O contexto nada mais é do que os movimentos contando uma história, né, pra gente. Então, olha só como que é bem simples e você vai entender essa aula. Esse vídeo aqui você vai sair entendendo essa bagaça aqui, tá? Topo e fundo. Beleza. Aí o índice, o que ele fez? Ele veio aqui embaixo, tá? E fez um rompimento desse fundo aqui, que foi deixado. Ele testou e voltou para cima. Voltou para fazer o quê? Se eu tenho um topo e um fundo, o que eu posso fazer aqui, ó? Vou tirar tudo aqui, pegar um Fibonacci. Se eu tenho um topinho aqui, ó. Deixa eu marcar aqui. Esse aqui é um topo e esse aqui é um fundo. Se eu tenho um topo e um fundo, aqui eu já posso traçar um Fibonaccizinho, tá vendo? O que aconteceu aqui embaixo? Esse candle aqui, preto aqui, esse último aqui, ó, chega mais perto. Esse último aqui, ele rompeu esse fundo, tá? Quando ele rompe esse fundo, muita gente, quando ele faz esse candle aqui, ó, da reversão, esse candle aqui, ó, vou mostrar pra você, esse candle aqui, ó. Muita gente olha para esse candle e compra. Fala assim, fez uma reversão, vou comprar. Então, por quê? Essa pessoa ela não entende de contexto, tá? Então, o que aconteceu aqui, ó? Ele fez um topo, um fundo. O fundo foi testado e rompido aqui nessa região. Como ele foi rompido, ele voltou para quê? Para testar os 50%. Testa os 50% e continua a pernada de baixo. Tá? Então aqui é contexto, galera. Muita gente entrou comprando nesse candle, né, e poderia entrar vendido aqui nos 50% e pegar toda essa pernada de baixo. Então isso é contexto. Toda vez que é rompido
um topo ou um fundo, geralmente é um teste de rompimento de topo e fundo. O mercado volta para fazer o quê? Para pegar ali 50%, a região dos 50%, que aqui é uma região, tá? Isso aqui é uma região, ó. Por isso que eu deixo assim, ó, a região. Tá? Ele veio testar essa região, testou essa região e voltou a cair. Então, isso aqui é o contexto. Se ele tivesse chegado até mais ou menos aqui e não tivesse rompido esse fundo, ele poderia ter ido lá em cima, rompido o topo, voltado nos 50% para subir. Esse é o contexto, tá? Então, esse aqui é um aulão de contexto, esse vídeo, hein, galera? Olha outro aqui, ó. Muita gente fica perdido aqui nessa situação aqui, ó, do índice. O que aconteceu aqui, ó? Vamos lá. Índice fez esse topo, esse fundo, deu essa alta, não rompeu o topo, voltou. Tá? Aqui, se a gente for ver aqui, ó, ele segurou aqui no fundo, ele não rompeu, tá vendo? Ó? Não rompeu, só testou o fundo. Testou o fundo, voltou lá para cima e aqui nesse caso foi rompido, tá? Então aqui houve um rompimento nesse candle aqui, ó, esse candle rompeu o topinho. Muita gente faria o que nesse candle? Venderia. Então a galera que não entende de contexto vende nesse candle aqui. Ou nesse próximo, porque o próximo candle ele fez o quê? O próximo candle ele fica assim, ó. Ele vem descendo e vem até aqui. Aí a galera vem vender o quê? Vende aqui. Eu falo, vou vender. Aí toma essa retração aqui. A galera vende aqui, ó. Toma toda essa retração aqui. Por quê? Porque aqui ele veio para testar a região dos 50%. Eu vou mostrar para vocês, ó. E eu fiz isso. Inclusive, acho que está lá no Instagram. Eu mostrei essa operação que eu fiz nessa hora aqui. Né? Eu passei um Fibonacci exatamente aqui, ó. Por quê? Porque eu peguei o topo e o fundo, esse daqui, ó. Contexto. Topo e fundo. Aí ele veio testar. Testou o quê? Testou a região dos 50 e foi. Não foi mais do que isso, porque segurou aqui, né? Nessa regiãozinha, muita venda aqui. Aqui já estava na caixa região de venda, aqui em cima. Então, aqui seguraria mesmo, normal. Porém, né? Fiz uma comprinha aqui, ó. Nesse candle aqui, em vez de vender, eu comprei. Aí eu subi tudo isso aqui, ó. Vocês veem quanto que deu aqui, ó. Só isso aqui você consegue fazer o dia. Mais de 347 pontos. Observando o que, galera? Observando só o contexto. Observando só o contexto. Então isso é contexto, tá? Aqui, ó. Tome cuidado com isso, né? Muita gente compraria que achou que fez a reversão. Comprou, vou comprar aqui. O mercado não vai, ele fica esperando ir. Esperando ir aonde? Esperando ir lá no topo. Geralmente quem compra aqui aguarda o alvo chegar aqui, bater aqui no topo. Meu alvo é aqui em cima. Não vai. Não vai, ele vai na região dos 50 para testar e voltar a cair. É contexto. Já que ele rompeu o fundo, ele voltou a testar os 50 e continua caindo. Ele faz muito esse movimento. Muito. Então, espero que você tenha gostado dessa aula, né? Um vídeo de aula aí mesmo, de contexto. Treine isso aqui. Se você gostou desse assunto, comenta aqui embaixo que eu vou fazer mais vídeos sobre esse assunto, tá bom? E quem já mandou lá, é só aguardar quem já mandou sobre a mentoria presencial. Quem já mandou lá um oi lá no WhatsApp do suporte, aguarde, né? Vai informar o e-mail seu lá e a galera vai te mandar um e-mail aí para você saber como participar dessa mentoria, tá? Mentoria ao vivo aqui com a gente no escritório, tá bom? Espero que vocês tenham gostado dessa aula de contexto. Um grande abraço, um beijo no coração de vocês e te vejo no próximo vídeo. Valeu, fui!